E aí, gente? Vamos dar início hoje à nossa aula sobre crimes contra a administração pública. Vamos começar pelo crime de peculato. Previsão legal. Artigo 312 do Código Penal. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Peculato culposo está no parágrafo 2º, se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. E também temos o parágrafo 3º, que no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano. Se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade a pena imposta. Vamos lá. O caput do artigo 312 trata-se do peculato próprio, que é dividido em duas espécies. Anotem aí. Temos o peculato apropriação, e o núcleo dele é apropriar-se. E temos também o peculato desvio, que o núcleo é desviá-lo. Veja aqui também, o peculato próprio é crime de alto potencial ofensivo. Então não admite nenhum dos benefícios da Lei 9.099, que é a transação penal e suspensão condicional do processo. Temos também aqui o peculato furto, que é o peculato impróprio, e também temos o peculato culposo. Devemos ter cuidado que, como regra, os crimes contra a administração pública são crimes de natureza dolosa. Porém, há um crime funcional culposo, que é o peculato culposo. Ou seja, caso seja perguntado se existe algum crime culposo dentre os crimes contra a administração pública, sim, há. É o crime de peculato culposo. É o único. Todos os outros crimes são praticados de forma dolosa, não de forma culposa. Questões importantes. Vamos lá. Existem outras modalidades de peculato? Sim. Anotem aí. Temos o artigo 313 do Código Penal, que é o peculato mediante erro de outrem, chamado também de peculato estelionato. E também temos o artigo 313-A. Do Código Penal. Esse é chamado... também temos o artigo 313-A e temos o artigo também 313-B. Ambos do Código Penal. Ambos são chamados de peculato eletrônico.
ou peculato hacker. Pode cair também assim na prova. Vamos aqui, a nomenclatura. No direito romano, a subtração de bens do Estado denominava-se peculatus ou depeculatus. Naquela época, ainda não havia moeda e a riqueza do país era medida como bem na base da quantidade de pecos, que seria boi, carneiro. Então, uma coisa histórica aqui. Temos as espécies de peculato. Como nós já havíamos falado, existe o peculato doloso e o peculato culposo. Agora vamos destrinchar essas duas espécies. Vamos lá, peculato doloso. Dentro dele nós temos o peculato apropriação. Temos o desvio. Temos o furto. Esse aqui está no caput. Primeira parte. Esse daqui também está no caput. Porém, na parte final. E o peculato furto que está no parágrafo 1º. Também é o denominado de peculato impróprio. Vamos para o peculato agora culposo. Ele está previsto no parágrafo 2º. Objetividade jurídica. Vejam, o bem jurídico tutelado é a administração pública, em todas as espécies do peculato. Ou seja, trata de um crime que é para proteger a administração pública, para que as pessoas não percam a confiança na máquina estatal, ou seja, no Estado. Questões importantes. O crime de peculato envolvendo patrimônio particular é possível? A resposta é sim. Anotem aí. Sim. Mas o bem particular deve estar custodiado pela administração pública. Trata-se do peculato malversação. Vamos lá. Objeto material. O artigo 312 do Código Penal fala em dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Pode ser tanto um bem público, tanto um bem particular. Vamos lá. Temos o dinheiro, que trata-se de papel moeda ou moeda metálica em circulação no Brasil ou no exterior. Ou seja, dinheiro pode ser tanto nacional ou estrangeiro. Valor pode ser qualquer título de crédito ou documento que possa ser negociado e represente uma obrigação. Por exemplo, temos a letra de câmbio, e a apólice.
uma apólice de seguro, por exemplo. E aqui, qualquer outro bem imóvel. Bem imóvel trata-se de coisa passível de ser apreendida ou levada para outro local, devendo ser dotada de valor patrimonial. Escreva aí o seguinte: o bem imóvel está expressamente excluído pelo tipo penal. Questões importantes. Energia elétrica de qualquer ou qualquer outra energia que tenha valor econômico poderá ser objeto do peculato? A resposta é sim. Anotem aí. Fundamento. Energia elétrica é dotada de valor econômico. Devendo ser interpretado na sua totalidade. Aqui. Outra questão importante. Uma questão muito importante também é que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque isso vai dar uma força muito grande para que nós possamos continuar colocando vídeo e ajudando vocês a entender melhor o direito penal. Então eu peço essa forcinha aí que vocês se inscrevam e curtam também o vídeo. Isso vai dar uma força legal, isso vai dar uma ajuda muito boa, viu? Vamos lá. Questões importantes. Prestação de serviço público pode ser objeto material do peculato? Vamos lá. Anotem aí. Não. Segundo o STF. Isso está na ação penal número 504 e foi noticiado no informativo 832. Vejam, fundamentos. O princípio da reserva legal e a proibição da analogia em malam partem no que se refere a dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, pois aqui não ingressam a prestação de serviço público. Porém, existirá um ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito. Com muito cuidado. Prestar muita atenção nisso. Outra questão importante. Mão de obra pública empregada por prefeito em proveito próprio ou alheio configura peculato? Imagina a seguinte situação. O prefeito de uma cidade pede para que seus servidores ou alguém que ele tenha dado um cargo comissionado faça algum serviço exclusivamente para ele dentro da casa dele. Ele está tirando os servidores, deixando eles de praticarem atividade pública para a sociedade para praticar um ato exclusivo em benefício do prefeito. Vejam, anotem aí. Não.
Poxa, mas por que não? Porque existe um crime específico. Botem aí. Não, pois há crime específico. Vejam, Decreto-Lei 201 de 67. São crimes de responsabilidade do prefeito municipal, sujeito a julgamento pelo Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara de Vereadores, utilizar-se indevidamente em proveito próprio eleito de bem, renda ou serviços públicos. O artigo 1 do decreto 201 de 67 tipifica infrações penais de competência do Poder Judiciário, não dependendo da apreciação da Câmara dos Vereadores, como nós vimos, sendo passível de aplicação de uma pena. Já em relação ao artigo 4º daquela lei, existem infrações político-administrativas, que não possuem caráter penal, sendo de competência da Câmara dos Vereadores, não acarretando a imposição de uma sanção penal, já que é uma sanção política. O artigo 4º. Só para vocês tenham cuidado em relação a isso. Peculato e princípio da insignificância. Vamos lá, questão importante. É possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de peculato? O STF tem admitido em algumas exceções, veja nesse HC aqui, no informativo 624, afirmando que o princípio da insignificância configura uma exceção, sendo uma medida excepcionalíssima nos crimes contra a administração pública. Em outros termos, em hipóteses excepcionais, é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Um exemplo da aplicação do princípio da insignificância ao crime de peculato. Imagine que um servidor público está nessa repartição e ele leva para casa 2 folhas de papel ofício. Ele estaria praticando o crime de peculato? Não. Ou se ele levasse 2 clipes de papel, ele estaria cometendo crime? Não. Aplicaria-se o princípio da insignificância, porque não seria justo condenar uma pessoa por ter pego 2 folhas de papel ofício. Vamos aqui, peculato doloso. Espécies. Temos o peculato próprio, que está no caput, apropriação e desvio. Veja, o Código Penal. Artigo 312. Apropriar-se. Funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de 2 a 12 anos e multa. Temos os crimes funcionais impróprios. Para que vocês entendam. Peculato, apropriação e peculato desvio são crimes funcionais impróprios. Já que desaparecendo essa condição de funcionário público, ocorrerá a desclassificação do delito. Vou dar um exemplo para vocês. O crime de apropriação indébita. Vamos aqui, ó. Núcleos do tipo apropriar-se e desviar. No caso de apropriar-se, ele tem a posse e pega para si. E no caso de desviar, ele não fica para si. Ele pode desviar aquilo ali para uma outra pessoa. Anotem aí. O sujeito tem a posse do bem, mas comporta-se como se fosse o seu próprio proprietário.
E aqui no desviar, anotem, dá ao bem destino diverso do original. Vamos aqui, questões importantes. E se o desvio for feito em proveito da administração e não em proveito próprio ou alheio? Imagina a seguinte situação. Havia um dinheiro que deveria ter sido investido em escolas, mas na verdade esse dinheiro foi investido em pavimentação. Dinheiro deveria ter sido investido na construção de escolas, mas foi investido na construção de ruas. Vamos para a tela. Veja, não é suficiente que seja dado um destino diferente do original, já que é necessário que o desvio seja praticado em proveito próprio ou alheio, podendo o proveito ser material ou moral. Anotem aí. Porém, se o desvio for em proveito próprio, da administração, não haverá peculato, mas sim emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315 do Código Penal. Vamos falar agora do peculato furto e do peculato impróprio. Peculato furto ou peculato impróprio. Artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Vejam só o que o artigo diz. Apropriar-se, aplicar-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, ou valor, ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Vejam, crime funcional impróprio. O peculato furto é um crime funcional impróprio, porque se for excluída a qualidade de funcionário público, haverá a desclassificação para o crime de furto. Núcleo do tipo subtrair. Anotem aí. Subtrair. Inversão da posse do bem. É realizada
diretamente pelo funcionário público. Veja aqui, ó. Concorrer para a subtração. Anotem. É crime de concurso necessário. Plurissubjetivo ou plurilateral. O tipo penal que exige a presença de pelo menos duas pessoas. Nesse caso, o funcionário público concorre para a subtração e o terceiro subtrai o bem. Veja aqui, ó. Observações. A conduta deve ser dolosa. Sendo assim, se o funcionário público concorre culposamente para a subtração, deverá responder pelo peculato culposo. Já o terceiro responde pelo crime doloso cometido, em regra furto. Aqui não há concurso de pessoas. Vamos aqui. Imagine a seguinte situação. O funcionário público combina com um amigo e deixa que ele entre na repartição pública e que ele leve vários computadores. Ele vai estar incorrendo nesse crime aqui, porque ele foi feito de uma forma dolosa. Eles dois estão juntos para cometer esse tipo de crime. Diferentemente do peculato culposo, que, por causa de uma distração, ele pode ter se esquecido de fechar a porta e alguém, ao perceber isso, entrou na repartição pública e levou os computadores. Nesse caso é um peculato culposo. No outro, quando ele combina, é o peculato doloso. Vamos aqui para os slides. Elemento normativo do tipo. O tipo penal apresenta um elemento normativo, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Caso o funcionário público subtraia o bem ou concorra para que um terceiro subtraia sem se valer da facilidade que a posição de funcionário público proporciona, praticando o crime de uma forma que qualquer poderia praticar, não haverá a responsabilização por peculato, mas sim por furto. Então,
ele tem que ter uma facilidade. Vamos voltar aqui para a câmera. O funcionário público ele tem que se valer de uma vantagem por ser funcionário. Por exemplo, ele tem a chave do local, ele sabe o código de acesso, ele sabe uma entrada secreta, ele sabe como fazer com que alguém entre naquele local. Diferentemente dele ser um funcionário público, mas o cargo não proporciona nenhum benefício para ele. Por exemplo, para ele ter que entrar naquele local, ele tem que arrombar a grade, ele tem que procurar alguma coisa que tem em algum outro local, ele tem que tentar adivinhar a senha do cofre, porque ele não sabe. Nesse caso, ele não teve ajuda por ser servidor. Ele não vai responder pelo peculato, ele vai responder por furto. Vamos aqui para os slides. Pronto, entendendo isso, nós ainda temos que fazer aqui a seguinte observação. Não há o crime no caso de apropriação de mão. Sujeito ativo do delito. Vamos agora falar sobre o sujeito ativo. Veja, o peculato é um crime funcional. Sendo assim, o peculato doloso, qualquer que seja sua modalidade, é crime próprio ou especial, já que só pode ser praticado pelo funcionário público. Outra pessoa não pode praticar. No peculato pode haver o concurso de pessoas, sendo possível tanto coautoria como a participação. Questões importantes. O particular pode praticar o crime de peculato? Vamos aqui. Anotem aí o seguinte. Sim. O particular pode praticar o crime de peculato. Mas desde que pratique em concurso com funcionário público. Devendo estar ciente da sua qualidade de funcionário público. Vamos aqui, ó.
Crime de prefeitos. O Código Penal tipifica o crime de peculato apropriação, o crime de peculato desvio e o peculato furto para os funcionários públicos em geral. Já em relação aos prefeitos, existe um crime especial. Este conflito aparente de normas soluciona-se pelo princípio da especialidade. Questões importantes. Os prefeitos podem ser responsabilizados pelo crime de peculato? Vejam. Por peculato apropriação e peculato desvio, não. Já que há crime específico no Decreto-Lei 201/67, no artigo 1, inciso 1. Porém, os prefeitos podem praticar o peculato furto, pois não há tipo penal correspondente no decreto. Ou seja, o peculato furto, o prefeito sim pode responder. O que ele não pode responder é pelo peculato apropriação e pelo peculato desvio. Ou seja, não pode responder. Mas pelo peculato furto, sim. Peculato furto ele pode responder sim. Nesse caso, não há um crime específico no decreto-lei. Vejam, são crimes de responsabilidade dos prefeitos sujeitos a julgamento pelo Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Apropriar-se de bens, rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio. Veja que não tem a parte do furto. Tem a apropriação e temos o desvio. Mas não temos nada falando do furto. Então, anotem aí. O prefeito é agente político. E, portanto, funcionário público para fins penais. Vamos falar agora sobre o sujeito passivo. Vejam, sujeito passivo principal ou imediato. Anotem aí, é o Estado. E o sujeito passivo secundário ou imediato é o seguinte: entidade de direito público ou particular. Que é o peculato malversação. Prejudicado pela conduta criminosa. Vamos aqui, ó. Elementos subjetivos. Vamos lá. Peculato apropriação e no peculato desvio e peculato furto. Anotem aí o seguinte. O elemento subjetivo é o dolo. De apropriar-se.
É agir como proprietário do bem. E no peculato do desvio furto o elemento subjetivo é o dolo. Porém, exige-se uma finalidade específica. Que é o em proveito próprio ou alheio. Vamos agora falar sobre o peculato de uso. Anotem aí o seguinte sobre o peculato de uso. O STF e o STJ entendem que o peculato de uso não caracteriza crime. Você pode encontrar isso aqui, ó. STF, STJ, HC 108.433. Foi noticiado no informativo 712. E no STJ no HC 94168. Vejam, se o funcionário público se o funcionário público se apropriar, desviar ou subtrair para fazer o uso imediato e o devolve no mesmo estado em que o encontrou, não haverá o crime de peculato. Veja aqui, ó. Cuidado. Mesmo não sendo crime, o peculato de uso caracteriza improbidade administrativa. O que importa é enriquecimento ilícito. Veja o que diz o artigo 9º da Lei 8.429 de 92. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no 1. E, notadamente, utilizar em mão de obra ou serviço, veículo, maquinário, equipamento, material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, bem como o trabalho de servidores, empregados, terceiros contratados pela entidade. Veja aqui, ó, vamos falar agora da consumação. O peculato
em todas as modalidades, é crime material ou causal. Sendo assim, a consumação exige a produção de resultado naturalístico. Anotem aí o seguinte: no peculato apropriação, a consumação ocorre com a efetiva apropriação do bem. No peculato desvio, ocorre com a alteração do destino original do bem. Em proveito próprio ou alheio. E no peculato furto, a consumação ocorre com a subtração do bem pelo funcionário ou por terceiro. Com a subtração do bem. Veja, efetiva apropriação do bem, alteração do destino e aqui, ó, subtração do bem. Peculato doloso e reparação do dano. Uma observação importante é se a reparação do dano vai ser feita antes da sentença recorrível ou após a sentença recorrível, porque isso cai muito em prova e essa é a parte mais importante. Vejamos o seguinte: a reparação do dano não extingue a punibilidade do peculato doloso. A reparação no peculato doloso pode caracterizar: primeiro, arrependimento posterior, pode ser uma atenuante genérica, pode também ser uma atenuante inominada, e aqui, ó, tem previsão no artigo 16. Essa tem previsão no artigo 65, inciso 3º, a linha B do Código Penal. E a atenuante nominada está prevista no artigo 66 do Código Penal. Cuidado! Caso a reparação do dano ocorra após o trânsito em julgado da condenação, não produzirá nenhum efeito. Reparação do dano e progressão de regime prisional. Está no artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Vejamos. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento de pena condicionado à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado.
com os acréscimos legais. Vejam. Nos crimes contra a administração pública, a progressão de regime exige, além do cumprimento dos requisitos do artigo 112 da LEP, no regime anterior, que é o requisito, o comportamento do condenado e a reparação ou a restituição. Vejam, eu preciso dos requisitos dos requisitos subjetivos e da reparação do dano ou a restituição. É um pouco diferente do que ocorre nos outros crimes. Então, tentativa e ação penal. Escrevam aí o seguinte na tentativa. O peculato doloso admite tentativa. Já que se trata de crime pluri-subsistente. E a ação penal no peculato doloso é ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Agora vamos falar sobre o peculato culposo, que está no parágrafo 2º. Vejam, se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Atenção! O peculato culposo trata-se de infração de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais. Admite transação penal. Conceito. É um concurso não intencional onde o funcionário público, por ação ou omissão, mediante imprudência ou negligência, para que uma terceira pessoa se aproprie ou desvie ou subtraia dinheiro, valor ou qualquer bem pertencente ao Estado ou que esteja sob sua guarda. Vejam, o funcionário público concorre culposamente para o crime doloso de terceiro. Concorre culposamente para o crime doloso de terceiro. Não há concurso de pessoas. No peculato culposo, entre o funcionário público desidioso e o terceiro que pratica o crime doloso, por falta de liame subjetivo. Consciência para colaborar com o crime de terceiro, ainda que o terceiro desconheça essa colaboração. Vamos para os requisitos cumulativos. Conduta culposa de funcionário público, mais crime doloso praticado por terceira pessoa, aproveitando da facilidade proporcionada culposamente pelo funcionário público. Consumação e tentativa. Ocorre quando o terceiro pratica o crime doloso, quando se aproveita da facilidade proporcionada pelo funcionário público. Simples. Anotem aí. Não cabe tentativa. Já que os crimes culposos não admitem
O conatus. Caso tentativa. Com exceção da culpa imprópria. Agora vamos falar da reparação do dano no peculato culposo. Nós havíamos falado sobre a reparação do dano no peculato doloso. Agora vamos falar sobre no peculato culposo. No caso do parágrafo anterior, ou seja, o peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade. Muito cuidado, que isso é muito cobrado de concurso. Veja, a reparação do dano no peculato culposo, se é feita antes do trânsito em julgado da sentença da condenação, extingue. A reparação do dano posterior ao trânsito em julgado da condenação reduz a pena pela metade. Última observação: é uma causa extintiva da punibilidade que está fora do 107 do Código Penal. Gente, o vídeo foi esse. Agradeço para quem assistiu. Espero que ele tenha ajudado você a entender melhor. E aqui na descrição vai estar o canal do Telegram, onde vai ter o link desse material. O material em PDF vai estar lá no nosso grupo. Então, você curte aqui, se inscreve, vai lá no nosso grupo, pega esse material, que ele vai todo legalzinho para você, bem detalhado, com tudo que a gente escreveu aqui na aula, vai estar lá no nosso grupo do Telegram. Obrigado.